Muito boa noite. Que o Senhor Jesus abençoe você. Que o Senhor Jesus fale ao seu coração hoje. Ninguém é digno como Jesus Cristo de ser louvado, de ser adorado. O Senhor Jesus é Deus encarnado. O Senhor Jesus revela a sua vontade a nós. O Senhor Jesus veio e mudou completamente a nossa história. Ele nos dá esperança. Ele tem algo para dizer a você hoje. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua existência completamente. Ele quer dar sentido para o seu viver. E eu tenho um grande prazer de, em nome de Jesus, invocar essa presença santa, que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Aqui nessa casa, a minha casa, a casa onde eu moro, aí na sua casa, aí onde você está. E como é que você crê nessa manifestação de Deus, nessa presença de Deus? Como é que você crê? Porque é pela fé que você vai ter acesso a Ele. Você crê que Jesus Cristo está aí onde você está? Se Jesus Cristo está aí onde você está, e se há uma igreja cultuando a Ele agora, invocando o seu nome, se ele se apresenta aí, porque Ele disse, aonde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali eu estou no meio deles. E mesmo que você esteja sozinho ou sozinha aí, na verdade não está, porque juntos nós estamos invocando o nome de Jesus. E você crê que Jesus está aí? E crendo que Jesus está aí, é assim mesmo que você vai cultuar a Ele? Nessa posição que você está, é deitado, como que é? Porque eu te convido a não assistir esse culto. Se você tinha a intenção de assistir, deixa eu te falar, tem muita coisa boa para se assistir. Filmes, coisas aí para assistir. Mas culto não se assiste, culto se presta. Culto é algo que eu faço, eu ofereço ao Senhor. E o Senhor quer fazer algo na minha vida. Quando Jesus Cristo começou o seu ministério, Ele chamou os seus discípulos, Ele disse a alguns deles o que está escrito ali, ó, disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Está lá em Mateus 4, 19 e 20. Eu gosto muito desse eu vos farei. Eu gosto muito dessa maneira como Jesus diz, eu vou fazer alguma coisa aí, eu vou fazer de vocês algo tão tremendo que é como mudar o objetivo da sua vida. Eu vou fazer isso e eu vou fazer de vocês aquilo que eu quero fazer. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu quero entrar agora em oração, eu quero buscar o Senhor nessa expectativa de que eu estarei na presença do Deus que faz de mim aquilo que Ele quer fazer. Eu quero pensar no poder de Deus sobre a minha vida, não na minha capacidade de segui-lo, não na minha capacidade de ser o que Ele quer, mas no poder, na determinação dEle, de fazer de mim a pessoa que Ele quer que eu seja. E é isso que eu vou pedir agora na minha oração. Eu vou dizer, Senhor, eu sei que o Senhor formou a terra, o Senhor fez todas as coisas. E eu sei que o Teu poder se manifesta o tempo todo, eu vejo o Teu poder na criação. Eu sei que o Senhor continuamente faz grandes obras e eu quero hoje, Senhor Deus, nesse tempo que a gente vai buscar aí entender melhor o sermão do monte, os ensinos do alto, eu quero, Senhor Deus, que o Teu reino venha sobre mim. Eu quero, Senhor, ser o Teu súdito. Eu quero ouvir a Tua lei, cumprir a Tua lei. Vamos invocar o nome do Senhor agora? Faça isso com alegria, com prazer, com fé. Ah, Senhor Jesus, como eu preciso de Ti, como eu preciso do Senhor, como nós precisamos, Senhor, é por isso que nós invocamos o nome do Senhor nessa hora. E temos expectativa, ó Deus, assim como em um momento, nesses de repentes que a Tua palavra tanto menciona, o Senhor vem e diz, vou fazer de vocês pescadores de homens. O Senhor diz, eu vou fazer, eu tenho essa expectativa do que o Senhor vai fazer. Porque grandes são as tuas obras, nada pode ser diferente daquilo que o Senhor quer. O Senhor governa, tu és rei, rei do universo,
Rei sobre todos os reis, ninguém se compara a ti, Senhor Jesus. E nós invocamos, Senhor, invocamos a tua presença, invocamos o Senhor, ainda que pecadores, e invocamos o Senhor, Deus, em nome de Jesus. Porque quando dizemos em nome de Jesus, já pedimos perdão pelos nossos pecados. Já dizemos, Senhor, sem Jesus, sem a cruz de Jesus, sem o sacrifício de Jesus, não tem conversa, não tem acessar a Deus, não há nada a não ser juízo sobre aquele que não conta com a misericórdia, a graça, o sacrifício de Jesus. É em nome de Jesus, é por causa do sacrifício de Jesus, pela obra de Jesus, que nós invocamos o teu nome e declaramos, ó Senhor, grandes são as tuas obras. O Senhor Deus quer um relacionamento profundo comigo e com você. O Senhor Deus não quer um relacionamento à distância. O Senhor Deus quer essa profundidade. Eu sei que nós, na nossa pecaminosidade, temos grande dificuldade de nos aprofundar no relacionamento com o Senhor. Precisamos clamar a Ele. Nós dependemos dEle, da ação do Seu Espírito. Nós queremos ser avivados pelo poder de Deus. E eu gostaria que você fizesse essa oração agora e dissesse, Deus, eu preciso desse caminho mais alto. Desse caminho mais alto. Eu não quero andar nesse mundo, Senhor. Como qualquer pessoa que agora só tem o dia de hoje. Só tem o aqui e agora. Não tem esperança. Eu quero viver como quem tem esperança de vida eterna. Eu quero ser arrancado daqui. Eu quero ser desarraigado. Eu quero que as minhas raízes elas sejam tiradas dessa terra. Eu quero estar firmado na rocha sobrenatural, naquela rocha que é Jesus Cristo. Eu penso que esse deve ser um clamor da sua vida agora. Vamos orar? Senhor, nós sabemos da nossa limitação, ó Deus, como somos limitados. Nós vemos, ó Deus, o mundo e nos assustamos, Senhor. Nós sabemos que é na intimidade com o Senhor que nós seremos fortalecidos, que nós seremos, Deus, desvinculados dos medos desse mundo. Nós queremos viver a fé em Cristo Jesus. Senhor, atua sobre nós agora. Ó Deus, opera nas nossas vidas com a tua graça, Senhor. Agora, Deus, ministra no coração de cada um a paz que excede todo o entendimento. Senhor, paz que excede todo o entendimento, que vem do alto, que vem do Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, que essa paz faz de nós pessoas bem-aventuradas e felizes. Essa paz, ó Deus, que o Senhor Jesus disse, eu dou essa paz, e a minha paz não se parece com a paz que o mundo tem. Senhor, nós queremos ter tanta intimidade com o Senhor, que essa segurança, ó Deus, possa ser ressaltada na nossa vida. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor ministre sobre nós, em nome de Jesus. Meus irmãos, o versículo está até aí, não é mesmo? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, não tenha medo. É isso que nós temos compartilhar todos os dias no nosso devocionário com você, pegando um verso da Bíblia e dizendo um motivo a mais pelo qual você não deve ter medo. Essa paz que Jesus dá, Ele dá, não é porque Ele envia assim, um poderzinho, sabe, um calorzinho para o seu coração. Ai, senti um calor aqui agora, estou sentindo a paz de Deus. Não, essa paz que Jesus Cristo nos dá é uma paz concreta, porque ela está baseada num ato de Jesus Cristo, o ato dele se entregar por nós. É ali que está a nossa segurança, a nossa paz. O inimigo não pode contra as nossas almas, Satanás não pode roubar a nossa salvação, nós não podemos fugir das mãos do Senhor Jesus Cristo, que disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A nossa paz, essa paz que é sobrenatural, dádiva de Deus, é que nos deixa tranquilos para viver cada dia da nossa vida, até o último dia da nossa vida, em fidelidade, sem medo. É por isso que nós apresentamos ao Senhor nossos dízimos e ofertas, porque não temos medo. Nós não temos medo do dia de amanhã,
Basta cada dia o seu próprio mal. Nós aguardamos no Senhor, que até aqui nos ajudou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha que injustiça a gente agora virar para Deus e dizer assim, olha Deus, eu sei que até aqui o Senhor me ajudou, mas amanhã não sei, né? Amanhã vai que, né? O Senhor amanhã amanhece assim, com um humor diferente. Oh, irmãos, o Senhor não muda. Essa é a nossa confiança. O Senhor nosso Deus, Ele continua controlando todas as coisas. Nós podemos entregar nossa vida a Ele. Se nós podemos entregar nossa vida a Ele, irmão, nosso dízimo, a nossa oferta é o mínimo que nós fazemos. Nós investimos também no reino de Deus, nós entregamos. E você vai fazer isso de uma forma diferente, como tem feito, né? Quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão e irmã que tem se mantido fiel, que tem se esforçado para, nesses dias, trazer o seu dízimo, a sua oferta, tem feito aí a transferência ou o depósito, e tem mantido a igreja está sendo mantida, irmãos, por nós que amamos o Senhor Jesus, estamos aí espiritualmente unidos nesse culto agora, mas em breve nós vamos estar juntos de novo, né, irmãos? Não vai demorar tanto, eu creio que em breve estaremos juntos. Vamos então cantar essa música, e essa música fala de paz, e é uma declaração, é um testemunho. Essa música diz que esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, está entendendo? Essa paz é sobrenatural, é a paz que Jesus dá, uma paz que não é circunstancial. A circunstância pode estar complicada, mas o Senhor Jesus continua o mesmo. Depois vai dizer, este gozo que eu sinto em minha alma, não é porque eu olho ao meu redor. Né? A paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. A paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. E eu oro ao meu Senhor em obediência àquilo que Ele disse. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então eu troco a ansiedade por oração. E é assim que eu digo, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu oro ao meu Senhor. Quando o meu coração está turbado, quando o meu coração está tumultuado, quando o medo quer tomar conta do meu coração, eu recorro a Ele e digo, Senhor, eu sei que o Senhor continua sentado sobre um alto sublime trono, nada pode alterar o reinado do Senhor. Está entendendo? Depois diz, esse gozo que eu sinto em minha alma, não é porque eu olho ao meu redor. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem é fiel. Então não é a circunstância, não é o que eu olho, não são as pessoas, o emprego, o comércio, o isso ou aquilo que me dá segurança. O que me dá segurança é que eu olho para o meu Senhor. Obrigado, Senhor, e consagramos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Consagramos ao Senhor a nossa vida. Ó Deus, consagramos a Ti tudo que nós temos e somos e declaramos que a nossa fé é a fé dos nossos antigos pais, que fizeram essas declarações cheios do Espírito Santo do Senhor e disseram que ainda que a figueira não floresça ou que a vide não produzisse, que tudo desse ao contrário do imaginado. No entanto, a esperança continuaria no Senhor. Nós declaramos a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, Deus eterno, Criador de todas as coisas. Obrigado por abrir os nossos olhos para que possamos compreender a vida e a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Estamos no início, irmãos, irmãs, início, e não temos pressa, Temos muita vontade de entender, de compreender a vontade de Deus, entender o ensino do Senhor, e aí nós estamos começando. Na semana passada eu dei uma introdução na qual nem mencionei o texto de uma forma assim muito profunda, e vou bem devagar para que nós possamos entender aquilo que Deus
quer nos ensinar, e esse é, sem dúvida, um dos textos mais importantes de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento, toda a Bíblia. E quero ler com você capítulo 5, verso 1 e 2. Pode ler comigo? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: até aí, feche seus olhos, peça a Deus mais uma vez para falar com você, para trazer ao seu coração a verdade da Escritura. Senhor Jesus, nós nos oferecemos a Ti nessa hora e pedimos graça para entender e para mim, ó Deus, me dá uma graça especial para explicar, para ser instrumento do Senhor. Por misericórdia, Senhor, pelo Espírito do Senhor, por causa dos Teus filhos, ó Deus, que agora desejam crescer, entender, ó Deus, e ser edificados, ó Deus, e ser fortalecidos na sua fé. Deus, em nome de Jesus, fale ao coração deles, ministre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você sabe, mas houve um rei francês chamado Luís XIV, e ele usou uma frase que ficou muito conhecida no mundo afora, né? Ele disse assim: o Estado sou eu. Mas com isso ele queria dizer, assim, o Estado, pensa, o Estado francês, né? O Estado francês, ou seja, a nação, a constituição daquela nação. Não a Constituição num livro, porque não tinha Constituição. Era exatamente o contrário que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: eu sou a fonte das leis, eu sou a fonte do conhecimento, eu sou o tudo desse Estado. Eu sou a fonte. É aqui que você tem que procurar. Olha, o Luís XIV, ele era tão convencido disso, de que ele era o cara, que ele se auto-intitulou o Rei Sol. O Rei Sol. Por quê? Porque ele olhou para o Sol e disse: tudo dependendo da luz desse astro. Esse astro é que dá vida, esse astro é... Pois eu sou mais ou menos assim. Eu sou a fonte da vida do meu povo. Eu sou a fonte, eu sou a resposta. Eu devo ser imitado. Irmãos, é tão ridícula a postura do Luís XIV, ficou para a história o ridículo da sua postura. Você sabe que ele gostava de fazer tudo o que ele fazia ao ar livre, assim, ou à vista das pessoas, tudo mesmo. Até os seus atos mais íntimos, ele costumava fazer publicamente. Por quê? Porque ele se via como uma referência para tudo, para ser imitado, para ser, sabe? Isso é muito ridículo, não é? E por que nenhum homem pode ser esse rei sol? Ninguém pode. Só existe um rei do universo. Um apenas é realmente fonte. Só existe um que é rei do universo. Quando o homem desconhece a Deus, ele vai passar o ridículo. Ele vai passar o ridículo de se achar alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Muito bem. Mateus, a gente está aqui estudando Mateus. A partir do capítulo 5. Vamos, ensinos do alto, né? Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7. Espero que você tenha atendido ao meu pedido e tenha lido esses capítulos, porque isso vai fortalecer aquilo que você precisa ter para aproveitar o melhor dessa conversa nossa. Então, Mateus, ele é a conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não é à toa que Mateus é o primeiro dos evangelhos. Por quê? Porque ele foi escrito para os judeus, ele é o evangelho que tem mais citações de textos e faz mais referências ao Velho Testamento.
E o objetivo do evangelista, ou seja, daquele homem, o Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, o alvo dele era convencer as pessoas que lessem o evangelho que ele estava escrevendo, de que o Messias prometido era Jesus Cristo. Jesus é o Messias prometido. Ele é o profeta definitivo. Eu vou explicar o que é esse profeta definitivo. É maior do que Moisés. Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora, versículo 1, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Veja a conjugação dos verbos, né? Havendo outrora falado, tendo Deus outrora falado, nestes últimos dias nos falou. A fala de Jesus é definitiva. Ele falou. O que Jesus disse, inclusive, é tão forte, porque não é apenas aquilo que ele disse, mas aquilo que ele era. Então ele dizia do que ele era. E João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ora, esse Jesus que falou, que ele não apenas falou nos seus ensinos, mas ele falou por quem ele era, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, aquilo que Jesus fala, o ensino de Jesus é um ensino do alto, é um ensino diferente de qualquer outra coisa. Jamais Luís XIV passaria o ridículo de se imaginar um rei sol se ele conhecesse aquele que realmente é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se por acaso o Luís XV fosse o Rei Sol, hoje sabemos que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. E vou dizer mais, todas as estrelas e todo o universo foi formado pelas mãos daquele que efetivamente é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esse Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E ele fala, e ele falou usando os profetas, mas agora, em Jesus Cristo, a fala é definitiva, completa. Nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, a manifestação de Jesus é muito mais do que a palavra. Todas as pessoas diziam a respeito dele, ele fala como quem tem autoridade. Ele não fala como os escribas. Ele fala, mas assim, tem algo naquela fala. Aquela fala de Jesus é a fala de quando ele está sendo preso. E os guardas dizem: quem é o Jesus aí? Aí ele fala: eu sou. E eles caem para trás. Essa fala de Jesus é poderosa. E aqui nós vamos ver Jesus no Sermão do Monte falando a essência do seu ensino. Olha, a expectativa do povo de Israel era grande quanto ao profeta definitivo, o maior profeta, que era aquele que Deus haveria de levantar. Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 17, registra assim: então o Senhor me disse, Moisés falando aqui, então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Veja o final aqui. Não somente Deus afirma que levantaria um profeta, mas diria que ele faria questão de pedir contas daquele que ouvisse essas palavras desse profeta, com P maiúsculo, e não desse ouvidos a ela. Então Israel esperava alguém que se assentasse na cadeira de Moisés. E esse alguém é superior a Moisés. Eles aguardavam. E ele
é interessante, e aí eu quero ler de novo com você o verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, ora, presta atenção nisso aqui, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Veja que eles sobem ao monte, subiu Jesus, subiu também uma multidão. As multidões estavam ao seu redor. Ele subiu ao monte, está todo mundo subindo ao monte. Tá. Quando Jesus se assenta, eles se aproximaram. Por quê? Porque essa era uma tradição rabínica, era uma tradição de ensino. O rabino ele ensina assentado. Quando alguém estava ensinando de pé, era algo trivial, era algo que não era solene, era algo corriqueiro, do dia a dia. Mas quando alguém se assentava para ensinar, é porque isso é importante. É por isso que, mais adiante, Jesus vai até dizer, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas, os fariseus. Se assentaram lá, como se eles tivessem autoridade para falar, para ensinar, para legislar sobre Israel, como Moisés legislou sobre Israel. Claro que Moisés legislou dirigido por Deus. E Jesus se assenta. E por que ele está no monte? Há aqui uma ligação, porque nós vamos, se você que leu, sabe melhor do que eu estou falando, há uma ligação profunda das palavras de Jesus com toda a lei judaica, com a lei, com o ensino, a interpretação, o entendimento da lei de Moisés e os profetas. Então, ele se assenta, porque era importante. E o que ele quer dizer é nada menos do que a essência do reino de Deus. Mas antes de falar com você dessa essência, porque eu quero me debruçar sobre... sabe o que é essência, irmão? Essência é o seguinte, vou fazer uma comparação assim, meio simples, mas para você entender. O perfume é uma coisa. A essência é que gera o perfume. Se você pegar a essência, você faz muito perfume com a essência. Mas o perfume, você não vai fazer mais perfume com aquele perfume. Ele está na dosagem correta. Depois vocês perguntem para o Marcelos, tá bom? A essência é o grosso, é o concentrado. Então, o que o Jesus vai falar nesses 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7, é o concentrado, é o grosso, é a essência do reino de Deus. Mas eu quero hoje refletir com vocês, antes de entrar na essência mesmo, antes de começar a estudar aqui com vocês as bem-aventuranças, o que é que elas significam, e depois partir para o que tem mais adiante, eu quero que você pense comigo agora. Jesus Cristo tinha já chamado os discípulos, já tinha sido batizado. Você conhece aí o que está nos primeiros 4 capítulos, né, de Mateus. Primeiro tem lá uma genealogia que vai demonstrar a sua descendência davídica, que ele era mesmo filho de Davi, vai mostrar o seu nascimento virginal, vários cumprimentos de profecias a respeito do nascimento dele, João Batista e os discípulos. Jesus é tentado, né? Vai para Galiléia, chama os discípulos e aqui estamos nós, Jesus, ensinando aos discípulos. E ele está ensinando também as multidões, mas eles estão dentro de um contexto. Um contexto religioso, sim, mas também um contexto político. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Muitas pessoas acham que são coisas separadas. E nós, inclusive, vamos falar aqui do Brasil, em termos organizacionais, nós temos um Estado separado da igreja. E isso é bom, isso é correto, é bíblico, é bom. Acontece que a vida de uma pessoa, ela não pode ser fragmentada. Uma pessoa não é uma hora
político, outra hora religioso, outra hora... Cada pessoa tem um centro daquilo que eu acredito, aquilo que eu confio, aquilo em que eu confio. E aquilo em que eu confio e acredito é o que governa todas as minhas atitudes. Portanto, aquilo que a pessoa crê influencia na política, influencia em todas as atitudes que ela tem na sociedade. Portanto, se você pensar que o cristão a política não tem nada a ver com o cristianismo ou com qualquer religião, eu digo a você, não seja inocente. Não seja inocente. Tudo é religião. Inclusive, ateísmo é religião. Porque o ateu, ele afirma que não há Deus. Logo, ou seja, a partir disso, ele governa a sua vida, ele toma as decisões da sua vida. Mas esse negócio de Deus não existe é fé. Sabe por quê? Porque ele acredita, ele não pode provar que Deus não existe. Ele simplesmente acha que não há provas da existência de Deus. Ora, para mim, o mundo é uma prova da existência de Deus. O ser humano é uma prova de que Deus existe. O ser humano inteligente e moral é uma prova da existência de Deus. Mas para o ateu não é. Então, aquilo que para mim é prova, para ele não prova nada. Logo, como ele não tem uma prova da não existência de Deus, ele tem uma fé. Ele acredita. E a partir daquilo que ele acredita, ele vai influenciar nas leis, na sociedade, no ensino. Portanto, quando eu falo para vocês aqui, eu quero dar um panorama da expectativa política de Israel. Eu vou falar da expectativa política de Israel com base na expectativa religiosa de Israel. Porque o povo de Israel, eles esperavam a restauração do reino de Davi. Eles esperavam o Messias rei. Eles esperavam o rei Messias. Eles queriam ver isso acontecer, mas haviam grupos diferentes entre aqueles que estavam ali na expectativa. E esses grupos, eles influenciavam aquela multidão que está sentada com Jesus. Aquela multidão que está sentada com Jesus tem ali no meio deles, desse grupo, e tem pessoas que estão divididas. E quando eu mostrar para vocês aqui as divisões de pensamentos entre aquelas pessoas, eu quero que você pense, se você também não anda dividido em muitos pensamentos a respeito do seu posicionamento quanto à vida, quanto à política, quanto às coisas que nos cercam no mundo. Porque nós não somos apolíticos. Nós, no entanto, declaradamente dizemos que a nossa fé orienta as nossas ações. Aquilo que eu acredito orienta as minhas ações. Vou dar um exemplo. Por que é que eu sou contra o aborto? Não é eu, Enoque. Os cristãos são contra o aborto. Porque o aborto, para nós, é um assassinato. Uma criança está sendo morta. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que aquilo que eles chamam de feto, a Bíblia chama de ser humano. Salmo 139 diz que ali, no ventre da nossa mãe, fomos formados pelas mãos de Deus, como se estivéssemos nas profundezas da terra, numa alusão poética à formação do homem do pó da terra. E ali foram escritos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Logo, aquele ser que está ali no ventre de uma mulher é uma vida projetada, planejada por Deus. Não é um monte de células que você pode simplesmente expulsar do corpo e esquecer que você fez isso. Ali há uma vida. Então, a posição política nossa a respeito de não queremos o aborto, ela vem da nossa fé. Eu dei esse exemplo porque eu quero mostrar para vocês 4 grupos que haviam entre os que estavam ali ouvindo a mensagem de Jesus. Esses grupos o primeiro deles são os fariseus. Os fariseus, eles eram o seguinte, no entendimento do fariseu, o reino de Deus, ele era aparência exterior.
o que os fariseus faziam? Eles acreditavam na lei de Moisés, e eles tinham costumes rituais que eles até inventavam, além da lei, e eles tinham também uma crença assim, um pouco vaga no sobrenatural, mas acreditavam em vida após a morte, não tinham assim, uma definição muito clara, mas criam em espírito, criam em anjo, criam no sobrenatural. Porém, Jesus vai falar para eles o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. O interesse do fariseu, o pensamento dele era que naquela prática dele religiosa rigorosa, por exemplo, tinha uma maneira do judeu se vestir. Então ele caprichava naquelas identificações do que é uma maneira judaica de vestir, tá entendendo? Para ele ter uma identificação maior. Se ele ia jejuar ou fazer alguma coisa, ele queria que as pessoas percebessem que ele estava fazendo isso. Ele queria, se ele fosse orar, ele queria orar numa praça, ele queria demonstrar sua religiosidade. Então ele cria na lei, gostava de aparentar, ele tinha uma aparência de que era uma pessoa de Deus. Mas Jesus vai dizer assim: isso não resolve o seu problema. E aí pensa você aí, que talvez está fazendo todo o possível para seguir as regras da igreja, mas o seu coração não está em Jesus. Ele disse que pessoas que só fazem exteriormente as coisas com o objetivo de aparecer, de serem vistos pelos homens, eles são igual uma sepultura. A sepultura, ela pode ser bonita por fora. Ainda mais se você for, Jesus fala de sepulcros caiados, quer dizer, põe ali uma pedra, passa um caule, fica branquinho, bonitinho. Mas todo mundo sabe que a verdade verdadeira sobre aquele negócio ali é que no fundo só tem podridão. Então, o seu coração sem Jesus, por mais religioso que você possa ser, ele é podre. A solução não é os fariseus. E tinha muita gente ouvindo Jesus que acreditava nisso, nessa aparência. Os saduceus, que era um outro grupo, eles já eram o seguinte: eles eram mais liberais. A ideia deles era pegar os ensinamentos de Moisés, de Deus, e adaptar ao pensamento moderno. Então, eles não acreditavam no sobrenatural, eles acreditavam só no aqui e agora. Eles acreditavam que a lei ela podia organizar a sociedade, dar uma boa maneira de viver, mas que a vida é só isso que se vê. Jesus Cristo vai repreender esses saduceus ao dizer a eles que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Quando explicou para eles que sim, há ressurreição de mortos. 1 Coríntios 15, verso 19, diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, eu quero que você entenda que ali, ouvindo, para ouvir, esperando ouvir Jesus, tem pessoas que acham que a religião é um bom conduto, assim, uma boa diretriz moral para a vida. Mas, na verdade, o que nós precisamos é racionalizar tudo, ser mais racionais, organizar, ver aquilo que é legal, que não é, aquilo que é verdadeiro, que não é. Hoje em dia, são os liberais. Há muita gente de uma teologia liberal que diz: nós temos que demitificar a Bíblia, tirar os mitos da Bíblia, a gente tem que ver só a questão moral da Bíblia, a questão ética da Bíblia, e não pensar em sobrenatural. Esses eram os fariseus. Então, gente racionalizando as coisas, gente apegado, os fariseus estão apegados a uma aparência externa, uma prática rigorosa de lei e tudo. Os saduceus são mais liberais, eles gostam da lei como uma coisa moral que ajuda a gente a ter uma orientação para a vida e tudo. Agora, tinha um outro grupo que já era assim. Esses eram tidos como super espirituais, né? Porque eles eram os essênios. Os essênios,
Eles pregavam assim, o isolamento do mundo, uma vida contemplativa, eles formavam comunidades de essênios e se separavam do povo. Então, eles superavam os fariseus naquelas práticas ascéticas, chamadas ascéticas. Ascético vem de ascetismo, que é uma ideia grega, da filosofia grega, de que que o corpo é mau e o espírito é bom, então você tem que castigar o corpo. Se você castigar o corpo, seu espírito melhora. Então, eles se negavam a certos tipos de comidas, eles faziam tudo assim, tudo ruim para o corpo, entendeu? Poucas horas de sono, tudo que eles fizessem que fosse assim. Por exemplo, eles vão se negar a casar, se possível, eles vão todo tipo de negação do que for do corpo, eles vão achar que se eles conseguirem se negar a isso, eles estão agradando a Deus. Então os essênios formam essas comunidades. Então tinha esse pensamento também que Jesus contraria quando diz: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, eles tinham também, muito parecido com os fariseus, mas é diferente porque a pegada deles era essa parte dos jejuns, do isolamento, de separar uma comunidade, de não se misturar com o povo. Os fariseus, eles se misturavam e eles ensinavam o povo, mas eles tinham as suas regras, inclusive centenas de regras que não estavam na lei de Moisés, mas que eles diziam para todo mundo que eles tinham que fazer. O outro grupo é o grupo dos zelotes. Veja que todos eles querem o reino de Deus, né? Os zelotes, o mote deles é: vamos tomar o poder pela espada, como o rei Davi, seremos guerreiros como Davi. E vamos, esse reino, nós temos que tomar ele, porque se a gente não tomar ele à força, não vai ser de jeito nenhum, vamos lá. Pegavam a espada, eles sabotavam os romanos, eles tinham essa movimentação violenta. E o que nós vamos encontrar em Jesus? Mateus 26, 52, Jesus repreende o seu próprio discípulo, dizendo: então Jesus lhe disse: embanhem a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. O que eles têm em comum, esses quatro grupos? Todos esperavam um reino, mas um reino ao seu gosto. Um reino segundo a sua compreensão. Um reino com as leis do jeito que eles achavam que deviam ser. Cada um deles tinha uma ideia. Cada um deles levantaria um cartaz numa passeata. Cada um deles teria uma posição, de certa forma, radical. Mas todos eles queriam o reino. Isso que eles têm em comum. Mas o que Jesus tem a ver com essas posturas? Com qual desses grupos você acha que Jesus ia se juntar? Nenhum deles. Portanto, a mensagem que nós vamos ouvir de Jesus é uma mensagem, essa mensagem do Sermão do Monte, é uma mensagem fadada a ser rejeitada. Ninguém queria ouvir essa mensagem. A mensagem de Jesus, se você ler o capítulo 5, 6 e 7, você vai ver que essa mensagem, de acordo com as expectativas do povo, porque esses grupos influenciavam toda a sociedade. Então tinha uns que eram mais partidários dos fariseus, outros mais dos saduceus, outros pensavam mais como os essênios, outros pensavam como os zelotes. E tinha um monte da galera em dúvida do que pega um pouco de um pouco de outro. Essas eram as expectativas deles. Mas o que eles têm em comum? Eles têm em comum também um ser humano caído e falido, que não consegue colocar ordem nesse mundo. A desordem desse mundo vem justamente da pecaminosidade do ser humano. Então, ter expectativa num rei sol, ter expectativa em pessoas, ter expectativa em grupos políticos, ter expectativas nisso é fracassar. Não é por aí que eu não estou dizendo que somos apolíticos, mas eu estou dizendo que expectativas humanas fracassam. Nós precisamos dar ouvidos àquilo que Deus diz e nós só estamos começando. É por isso que eu falo,
nós precisamos caminhar mais. Deus reina absoluto. E aí, porque hoje em dia nós não aceitamos absolutismo. Graças a Deus, o próprio mundo aí, bom, tem muito absolutismo ainda no mundo, né? Em alguns lugares tem. Mas, pelo menos no Ocidente, a maioria das pessoas não aceita o absolutismo. Absolutismo é a ideia de uma pessoa que fala tipo Luís XIV, eu sou o sol, eu sou as leis, eu sou o tudo de bom. Aquilo que eu falar é o certo. Mas por que que quando Deus fala, a gente diz, aí sim, ele é o sol da justiça. Ele de fato é. Todas as coisas giram em torno dele. Ele de fato é o absoluto. Por que que nós temos que então, nós vamos entrar nos ensinos, a essência do reino, a essência das leis do reino, como entender as leis do reino, é isso que nós vamos fazer estudando o Sermão do Monte. E nós temos Deus como absoluto, porque Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Vou falar de novo. Essa é a definição do nosso catecismo. Fala, como é que você diz? Quem é Deus? Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Esse é Deus. E a obra da redenção em Jesus Cristo é pegar esse homem caído que nem de longe pode passar por essas definições aqui. Por isso o homem não pode ser absoluto. O partido não pode ser absoluto. O fulano, o beltrano, a ciclana, a outrana, nenhum ser humano pode ser adorado, pode ser tido como a resposta, a solução, nenhum grupo. Então, como cristãos irmãos, cuidado para você não fazer como esses 4 grupos que erraram feio na sua esperança do reino, e nós esperamos pelo reino, nós esperamos a volta de Jesus Cristo. Sabe qual que é a obra que Jesus está fazendo hoje? Ele está transformando as pessoas. A obra da redenção é restaurar o homem à imagem de Deus, mas nós não temos a imagem de Deus perfeita como antes. Mesmo um cristão é ainda um pecador, portanto ele não pode ser absoluto, ele não pode ser unanimidade, todo ser humano pode e precisa ser questionado. Cuidado, cuidado. O reino de Cristo não é o reino desse mundo. Foi isso que ele falou com Pilatos, quando ele falou, você é rei? Você não é rei? Ele falou, meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, os meus discípulos se empenhariam por mim, os que são por mim se empenhariam por mim. O reino de Cristo, ele é um reino espiritual. Ele é espiritual, as suas leis são escritas no coração, não são escritas numa legislação. Por isso não existe legislação humana que seja santa. Não tem lei nenhuma no mundo que é perfeito. Troque as constituições aí, escolha qualquer uma delas, todas são falhas. Todo governo humano é falho. Por isso precisa e pode ser questionado. Precisa ser respeitado. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que respeitar as autoridades. Respeitar é uma coisa, endeusar é outra. Fazer deuses humanos é outro. Irmãos, cuidado. Eu termino aqui nessa caminhada introdutória, dizendo para vocês o que Jesus diria para os fariseus, ou disse para os fariseus, né? A aparência não resolve. A aparência não resolve o problema do seu coração, irmão. Por que o reino é espiritual? Porque se não transforma o seu coração, se Deus não transforma os corações dos homens, o que o homem sabe fazer, as obras da carne são bem conhecidas e aí tem aquela lista toda de coisas horrendas lá em Gálatas. Portanto, naturalmente os homens vão fazer o que é mal. Então, fariseus, a aparência não resolve.
E quem está procurando aparência, está procurando glória própria. Você quer parecer o crentão, o bonzão, o sabichão? Você quer parecer que é? Pois então você está equivocado. A aparência não resolve. O que você está procurando é glória própria. Os saduceus, com o seu racionalismo, Deus diz assim, o seu racionalismo, sua grande inteligência acadêmica é tola. É tolice, saduceu. É tolice. Você acha que não tem saduceu hoje? É isso. Seu racionalismo é tolo e você procura glória própria. As pessoas que se assentam na sua insignificância, porém achando-se grande coisa, né? E tiram grandes conclusões fora da Bíblia, para dizer até contra a Bíblia. Algumas coisas são tolos, e Deus diz assim, que você está procurando é aparecer, você está procurando glória própria. Os essênios, aqueles que procuram e se isolar de todo mundo, e ser o santão, aquele que se esconde de todos e que quer ter uma vida enclausurada, olha, isso aí não é santidade não. A gente pode sim entrar no quarto, como Jesus disse, ele vai dizer aqui no Sermão do Monte, não seja de aparência não, entre no teu quarto, o teu pai que te vê em secreto, mas ele não mandou ninguém se isolar não, porque ele vai dizer que nós temos coisas para fazer pelo mundo e a favor do mundo, a favor das pessoas. Não dá para fazer isso enclausurado em monastério, não dá para fazer isso trancado numa cela, em oração perpétua. Isso aí não agrada a Deus. Não foi para isso que ele nos criou lá no Jardim do Éden. Então, essênio, você super espiritual, não mandei você se isolar. Você está procurando a glória própria. Você quer que fale assim, olha, lá naquela montanha tem uns caras lá que sobem naquela montanha lá que o fogo desce, porque eles são de Deus. Como? Desce do monte, fogo de Deus. Tem que buscar a Deus no monte, que busque, mas que desça no monte, como no dia em que Jesus transfigurou-se no monte, os discípulos queriam ficar. E Jesus disse, não, bora para lá, pode descer. Quando desce, o que tem lá embaixo? Um menino endemoniado, um pai desesperado, muitas coisas para fazer. Então, essêncio, vocês estão procurando glória própria. Zelote, você que está irado e quer pegar em armas, e quer fazer isso, quer fazer acontecer, a ira do homem não opera o poder de Deus. Você não acha que na sua ira você vai operar o poder de Deus, você pode operar a sua vontade própria, você pode até se sentir em algum momento, mas se você está procurando glória própria, você precisa voltar a ouvir o que Deus diz lá Jesus disse em João 8:49, replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Vou dizer para você, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, veio a essa terra não à procura de glória própria, mas procurava glorificar o Pai. Então, a mensagem de Jesus tem tudo para ser rejeitada, porque as pessoas querem fazer o seu partido, querem se mostrar melhores, querem ser os tais, mas o ensinamento de Jesus vai confrontar muito a todos nós, a mim e a você. Há uma religiosidade que não leva à glorificação de Deus, que não faz com que Deus apareça, mas faz com que homens apareçam. Gente que adora ser chamado de homem de Deus, mulher de Deus, santo de Deus, tudo quanto há de Deus, e não consegue dizer glória a Deus diante disso, que, olha, eu sou igual a você, não tem coragem de dizer isso. Precisamos dizer, eu sou pecador igual a você. Todos nós procuramos glória, não própria, não para nós, mas a glória de Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Sol da Justiça, que voltará. Então a mensagem de Jesus, ela pode estar sendo rejeitada por todos, e a minha pergunta é, será que ela está sendo rejeitada por você? Porque quando você abraça uma causa política em detrimento, não estou dizendo que você tem que ser apolítico, eu repeti isso várias vezes, vou falar 1000 vezes. Nós temos que ter posição, postura, sim. O apóstolo Paulo, quando foi açoitado, sendo ele cidadão romano, depois de ser açoitado, ele falou assim, você pode fazer isso com um cidadão romano? Ele sabia ser cidadão, ele usou das suas prerrogativas de cidadão. Nós somos cidadãos do céu, sim, mas somos cidadãos brasileiros. Somos cidadãos, exercemos nosso papel político. Mas, se for para fazer política na base da violência, na base de algum princípio desses aqui rejeitados pelo Senhor Jesus, então é glória própria.
É glória própria com o nome de Deus por cima. Cuidado. Ali ouvindo Jesus, e eu termino para nós orarmos com essa expressão. Ali ouvindo o Senhor Jesus havia os seus discípulos escolhidos. E havia também uma multidão. A figura da multidão muitas vezes é daquelas pessoas que têm interesse nas benesses de Jesus. Elas querem que Jesus lhes dê uma vida boa, uma vida segura, uma vida organizada, mas não têm intenção de seguir as leis do reino. Não tem intenção de amar o próximo, amar o inimigo. Olha, nós vamos entrar em cada coisa aqui. Eu preciso te explicar por que as coisas são assim no reino. Porque não é sem pé e sem cabeça, tem um motivo. O grande vencedor, o maior vencedor de todos, conquistou sua vitória pregado em uma cruz. E há uma lógica nisso. E há salvação nisso. A multidão está ouvindo as palavras de Jesus, os discípulos estão ouvindo as palavras de Jesus. Eu vou perguntar agora, nós vamos orar, mas a resposta você vai dar pela atitude que você vai ter no depois. Eu vou perguntar, você é multidão? Você só quer o bem bom de Jesus? Você quer usar Jesus para seu benefício próprio? Vai se dar mal. Vai se dar mal. Vai se dar mal agora e depois. Você pode até se dar um pouquinho bem agora, mas na hora que se encontrar com Jesus, vai se dar muito mal. Agora, tem discípulo de Jesus, que mesmo em meio a falhas, sendo corrigido, larga essa espada. Tu não sabe o que ele vive pela espada, tu vai morrer pela espada. Mesmo sendo repreendido por Jesus, é levantado por Jesus e colocado em posições especiais. Estou falando de Pedro. Não é rejeitado por Jesus. O Senhor Jesus não está rejeitando você, nem chutando você. Jesus salvou fariseu, saduceu, essênio, salvou de tudo, salvou zelotes, salvou de todo tipo de gente e transformou eles em verdadeiros cidadãos do reino. Nós vamos conhecer as leis do reino, irmãos. Leis que superam tudo que você já conheceu, já viu. Nós vamos mergulhar profundamente no coração do propósito de Deus para uma vida. A pergunta é, você vai colocar isso em prática na sua vida? Você vai buscar os recursos de Deus para aquilo que você sabe e vai ver que não tem condição própria de fazer? Mas vai lançar mão dos recursos espirituais que Deus disponibiliza para você viver isso? Essa é a nossa oração hoje. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar hoje por aquilo que é essencial. E eu vou dizer para você que na minha juventude eu fui mais aguerrido politicamente e eu facilmente estava em um movimento, facilmente eu estava carregando uma bandeira ou um cartaz. E com o passar do tempo eu fui percebendo aquilo que a palavra de Deus me revelava, que o ser humano, você pode pintar ele de vermelho, de verde, de amarelo, de roxo, de qualquer cor. Pode pintar de branco com cal. Ele vai continuar podre por dentro, porque é sepulcro caiado. O ser humano sem Cristo não vai dar verdadeiro resultado de amor ao próximo. Então, irmãos, o desafio é crer em Deus, viver por Deus. E aí eu desisti de me envolver em movimentos políticos para pregar o evangelho do Senhor Jesus, que não é um evangelho apolítico. Mais uma vez estou falando. Mas é o que realmente muda uma pessoa. E se o evangelho de Jesus não mudar o seu coração, não é a bandeira que você carrega que vai fazer de você uma pessoa melhor. Seja ela que cor for, pelo ideal que for, talvez você esteja na confusão de um fariseu, de um saduceu, de um essênio, de um zelote ou de uma outra lista maior que possa existir. Nós precisamos da graça de Deus para sermos cidadãos do reino antes de tudo. Eu quero orar com você agora. Por favor, feche os seus olhos. E se você puder, nós temos feito tido essa prática, né? Aqui nesses dias que a gente está aí se reunindo virtualmente, de nos ajoelhar, até porque estamos tão humilhados, né? De realizar os cultos assim, à distância, tão humilhados. Então, já que estamos humilhados, vamos nos ajoelhar e vamos falar, Senhor, se não for para eu ser transformado, se não for para eu ser uma pessoa melhor, transformada pelo Teu Evangelho,
Senhor, me poupa do ridículo. Me poupa do ridículo. Luís XIV não foi poupado do ridículo. Milhares de outros líderes que o mundo já teve não foram poupados do ridículo. Milhões, quem sabe bilhões de súditos ou seguidores não foram poupados do ridículo. Eu me sinto ridículo com algumas cenas do meu passado, carregando bandeiras e espetando botões no meu peito. Agora, vamos pedir ao Senhor que transforme nosso coração. Ainda estamos entrando no Sermão do Monte. Senhor Jesus, nós queremos a essência do Evangelho, aquilo de puro, aquilo que é forte no Evangelho do Senhor, na obra do Senhor, no ensino do Senhor, ensino do alto, não ensino de homens. Ensino que busca a glória de Deus, não a glória de homens. Ensino que busca não apenas o bem-estar superficial, mas o bem-estar da alma, do coração, o mais profundo, a paz que excede todo o entendimento, essa transformação interna. É isso que é o teu Evangelho. É por isso que nós estamos pedindo, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos ser diferentes, ó Deus. Nós não podemos, Senhor Deus, bater cabeça junto com o mundo, não podemos fazer o que o mundo faz, não podemos ser violentos como o mundo é. Nós precisamos entender, ó Deus, o poder que há no Evangelho do Senhor Jesus. Ensina a gente, Pai. Nós queremos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor. E tudo o que eu compartilhei até agora foi introdutório, nem lemos ainda quais são os ensinamentos do Senhor, mas que esses ensinamentos, Senhor Deus, possam fazer de nós homens e mulheres transformados por Deus. Antes de nos dizermos, sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, eu posso dizer, eu sou um homem transformado por Deus, sou uma mulher transformada por Deus, sou um homem em transformação por Deus, sou uma mulher em transformação por Deus, sou um homem em quem Jesus tem trabalhado para fazer uma pessoa melhor, uma mulher em quem Jesus tem trabalhado para fazer uma mulher melhor. Não sou nada melhor do que ninguém. Senhor Deus, nós oramos pelas pessoas do nosso país hoje em conflitos políticos, ó Deus, às vezes passando por cima de pessoas, ó Deus, para fazer valer sua ideia. Tem misericórdia, Senhor Deus. Tira a arrogância, tira a pretensão, Senhor, e nos dá, Senhor Deus, um coração sereno, um coração, Deus, que procede como Jesus Cristo. Senhor Deus, dá-nos sabedoria, ó Deus, e nós sempre declararemos, ó Deus, que a nossa esperança está no Senhor, o nosso auxílio é o Senhor, a nossa fonte é o Senhor, a nossa bênção é o Senhor. Que o Senhor abençoe o teu povo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Olha só, domingo a gente volta ao Gênesis. Estamos mergulhando nessa palavra poderosa que é o propósito de Deus ao fazer o homem. Como é que as coisas começaram para a gente entender hoje por que elas chegaram onde chegaram. Então, esteja com a gente, culto às 10h30 da manhã e culto também às 18h30. Ore pela sua igreja, ore pelos seus irmãos, ore pelos seus líderes, ore pelo pastor. Obrigado, quem tem orado. Vamos orar uns pelos outros. Se mantenha no pequeno grupo, está uma bênção. Meu pequeno grupo está uma bênção. Meu visitante voltou, irmão, que bênção. Fico feliz, sabe? Estou convidando pessoas que eu não consegui trazer na minha casa, estou conseguindo encontrar virtualmente. Faça isso. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.